por hora, menos a relação entre a quantidade de água que é a quantidade de água em que resta na caixa está sendo baseada em função do tempo t. É uma função que, por exemplo, é 1000 menos 6 vezes x, que é o tempo t. É 1000 menos t, né? Isso, Não, 6t. 1000 menos 6t, isso. Como a gente está tentando ver quanta água tem na caixa ainda, né? Vai ser isso mesmo. Sim. Podia perguntar outra coisa, por exemplo, quanta água vazou. Aí seria isso. simplesmente 6t. Parece que você tá bem mesmo nisso. Bem, de toda forma, aqui ele dá uma introduçãozinha sobre os formatos de equação do primeiro grau, que é a função linear, a identidade, etc. Aqui a gente tem um outro exercício bem interessante. Já que parece que tu está bem nesse assunto, eu quero que tu vá me respondendo aqui, cada uma delas, por favor. Vinícius trabalha como um disco de jockey e cobra um valor fixo de 200. Valor fixo 200. Além de um valor adicional de 90 por hora. Mais 90 hora para uma festa. Indicando por Y igual ao valor recebido em reais e X a quantidade de horas trabalhadas. Escreva a função XY. Y igual a 200 mais 90x. É a letra A. Certo. Quantos reais Vinícius recebeu o seu trabalho em uma festa por 2 horas? É 200 mais 180, 380. Se Vinícius recebeu 515 terminando festa, por quantas horas está no serviço? 515 menos 200, 315 dividido por 90 vai dar. Só um segundinho, tá? Faz tempo que eu não faço matemática. 90, 180, 270. Mas aí ele cobre quebrado? Acho que sim, né? Sim, tem que ser quebrado, né? Certo. 270, aí vai dar 30, 45, 90, 3, 3,9. Aí no caso é tipo, se uma hora é 60 minutos, 0,9. Tá errado, tá? Não é 0,9, não. Não, calma. Só um segundinho. 3,5, na verdade. Isso foi mal, foi mal. É 3,5, Desculpa. Tô um pouquinho até nervoso de tela de novo. Tá. 3 horas e meia foi o que trabalhou. Isso, 3 horas e meia, justamente. Agora na dele pergunta uma coisa um pouquinho diferente. Desculpa, na B? A D de dado. Tá. Você trabalhou 515. Por quantas horas para o seu serviço? Não é 3 horas e meia? Não entendi, desculpa. 3 horas e 30 minutos. Não é isso? Não, a D é outra coisa. Se Vinícius recebeu 515. 515. Tá, já fez a D? Tá bom. Aham. Tá, tô me confundindo aqui. Beleza, é isso aí. Agora vamos fazer o seguinte. Olha esse enunciado. Ele é um pouco diferente do que a gente estava ali na outra situação. Porque na outra situação, ele te deu os elementos que definem a equação da reta, que é o coeficiente angular e o linear. Ele deu aquilo explicitamente. Aqui ele não faz isso. Então eu quero que tu dê uma lida e perceba se tu consegue obter ou não a equação. Em uma fábrica, o custo de fabricação de 500 unidades de camiseta. 500 unidades... R$ 2.700. R$ 2.700. Enquanto o custo para produzir 1.000 unidades vai dar 3.800. Sabendo que o custo das camisetas é dado em função do número produzido transição. Custo das camisetas CX igual a QX mais B, em que X é a quantidade produzida e B é o custo fixo, determina os valores de B e Q. Ok. Então eu jogar os valores, né? Tipo, eu vou botar tipo 2.700 igual a QX, que eu não tenho, X é o 500, mais B
Aí a equação 1. Aí botar outra equação que 3.800 é igual a Q vezes 1000 mais B. Aí eu ia isolar e depois eu ia jogar na outra, né? Equação É um 2. jeito. Porém, tem jeitos mais fáceis. Você acha que é mais fácil? O Eu, jeito mais fácil que tem é você uhum. escrever as duas equações. Não, mas no caso eu fiz isso aqui, calma aí, só um segundo. Acho que eu fiz assim, eu escrevi a equação 1 e a equação 2. Aí eu jogar uma na outra. Não, eu tô dizendo, tem um jeito mais Aham. fácil. Eu ia fazer tipo. Só um segundinho. Eu ia subtrair. Eu ia fazer tipo. Sim, você pode subtrair uma equação da outra. Esse é o jeito mais Sim. fácil. Ah, tá. Que a hora que você fizer isso, vai sumir o B, né? E você vai ficar com uma Isso. equação com uma variável só, que no Sim. caso é o Q. O 500Q é igual a 900. 900. Calma. Não, desculpa, eu tô um pouquinho sem jeito agora. 1.100, né? Sim. Aí corta os zeros. Q é igual a 11/5. Deixa fracionado, é normal, né? Ou. Bem, a forma que você deixar é como você prefere. É, A resposta certo. é essa que Aí você eu falou mesmo. substituiria o Q, né, qualquer equação aqui, só para ter um resultado. Tipo, 2.700 é igual a 11/5 vezes 500 mais B. Certo. Aí corto 5 com 5. 2.700 é igual a 1.100 mais B. B é igual a 1.600. Correto? É isso aí. Hum. Então, quando a gente tem equações de primeiro grau, a gente tem essas duas situações. Às vezes o enunciado te dá explicitamente qual é a equação, mas às vezes ele vai Certo. te dar pontos, né? Daí tu tem que obter por meio dos pontos. Isso. Ok? Uhum. Então é isso. Bem, pelo que eu vejo, está tudo muito bem aqui. Acredito que a gente possa passar para uma próxima parte que envolve também a equação de primeiro grau, Certo. que agora tem a ver com o gráfico, né? Olha só, o Uhum. gráfico ele pode te trazer bastante informações sobre a tua reta, né? A Uhum. primeira coisa é a obtenção do coeficiente angular, o Sim. A, né? Tem um jeito bem rápido de obter o coeficiente angular, que é simplesmente você notar a característica trigonométrica que tem nele, né? Uhum. Ele forma um ângulo aqui com o eixo X. Sim, o Então, alfa. se a gente está interessado em calcular ele, né? A gente normalmente tem as informações sobre o delta y e o delta x, né? Que são variações de y e x Uhum. de 2 pontos. E tendo esses Uhum. tamanhos e verificando que é um triângulo, tu pode associar o coeficiente angular com a tangente do ângulo, né? Uhum. Porque a gente sabe que tangente é cateto oposto por cateto adjacente, lembra? Docente. Sim, lembro. Isso eu Isso. lembro. Show. Então é isso. Então a gente pode obter dessa forma. Uhum. Agora, aqui a gente tem um gráfico. Com esse gráfico, a gente pode tirar, evidentemente, já qual é o coeficiente linear. Saberia me dizer qual é o coeficiente linear só de olhar para o gráfico? Só de olhar, não, mas eu faria um cálculo, porque eu pego, tipo, sei lá, o y igual a zero ou outro valor mais fixo, mas um ponto melhor e faria. Só que para isso você teria que ter equação, né? Mas não é tipo assim, quando x é igual a -1, y é igual a -3, e quando x é igual a 2, y é igual a 3, não é isso? Sim, daí você encontraria o A e o B da mesma forma que você encontrou na última conta, né? De fato, dá para fazer. Só que Uhum. quando a gente tem o gráfico, é muito melhor entender esses coeficientes olhando para o gráfico. Por exemplo, Fazendo pela tangente, você fala? não. Aqui, a forma de tu encontrar o coeficiente linear, o B, é Uhum. verificar que o B é justamente o valor onde a reta cruza o eixo Y. Então, Uhum. nota que ela está cruzando o eixo Y aqui em Y igual a -1, certo? Isso, correto. Logo, o coeficiente linear é -1. Ah, tá, Nos Estados Unidos, entendi. por exemplo, eles chamam isso aí de Y-intercept. Eu acho que eles chamam de algo parecido aí em Portugal. Uhum.
Eu realmente não tive aula aqui, né? Eu tive formação no Brasil, então eu vou ficar defendendo a Bem, formação. coeficiente angular é onde a reta cruza o eixo y. Na verdade, é onde qualquer função cruza o eixo y. Né? O c, por exemplo, da equação de segundo grau, é a mesma coisa. Tu Certo. vê onde a parábola cruza o eixo y, tu sabe qual é o c. Uhum. Beleza, tem vezes que ela não cruza, né, no Sim, número, tipo aqui. Então a gente não tem B, o B é zero. sim, Então a equação nesse caso que é 2x. sim. Coeficiente angular, por exemplo, ele também pode ser obtido. Não, esquece. Não dá. Só se tu tiver um transferidor aqui. Né, tu pode Uhum. calcular o ângulo. Mas de outra forma, assim, sem conta, difícil. Uhum. Beleza. Então tá, ó, olha só. Aqui temos uma coisa bem interessante. Essas quatro retas são paralelas. Né? Certo. Retas paralelas são retas que nunca se encontram. Então, Aí eu te elas digo. têm o y diferente, mas tudo. Desculpa, tem o coeficiente diferente, mas é tudo a mesma função. Né? Tipo, o coeficiente angular é o mesmo, mas o valor é diferente a soma, né? Ou subtração, não Você sei. quis dizer que o coeficiente angular dessas Isso, retas são todos iguais, mas o coeficiente linear é isso, diferente, isso, né? isso, isso. Exatamente. Se a gente for pegar todas as equações aqui, nós temos Uhum, justamente isso. Coeficientes angulares uhum, todos iguais, no meio, mas coeficientes lineares totalmente diferentes. uhum, Beleza. Zero da função. Isso é as raízes, né? A gente chama de uhum, raízes. Zero, raiz, mesma coisa. uhum. Bem, o que é um zero de uma função? O que é uma raiz? É o valor que você joga nela, no x em específico, que faz o y ser igual a zero. Uhum, Então, toda vez que você quiser encontrar a raiz de uma equação de primeiro grau, você não vai fazer Bhaskara, né? Bhaskara é para sim, equação de segundo grau. O que você vai fazer é isolar o x com y igual a zero. E sempre vai ser menos b sobre a. Sempre. sim. Então, você tem o coeficiente angular e linear, pronto, você tem a raiz. Na verdade, se você tem o coeficiente linear e angular, você tem a equação, então você tem qualquer ponto que você queira. Né? Sim. Muito bem. Bem, a gente pode passar isso aqui mais rápido. Isso aqui é interessante. Bem, aqui ele pede para que você obtenha as duas equações, né? Uhum. Mas eu te peço uma coisa além para resolver essa conta. Claro, estou aqui para te Tá, ajudar caso tu precise. claro. Eu quero que você, sem aquelas equações ali, né, para ajudar, que você encontre qual é o y O também. Y, desculpa. Bem, O o Y. y da interseção das duas retas. É isso. Ah, tá. Calma, acho que saiu. Sim, calma, cara. Ah, tá, foi Estou mal, foi mal. arrumando aqui a tela. Desculpa. Bem, é isso então, tá? Quero que tu encontre qual é a equação da reta vermelha, qual é a equação da reta azul, e depois disso tu... Claro, aqui já está dizendo que o ponto de interseção é 2, né? Certo. Mas ignore isso. Quando tu Uhum, obter as duas equações, eu quero que tu encontre tanto o ponto de encontro em x e em y, né? uhum. No caso, as coordenadas em x e em y do encontro. Tá bom? Tá. Então, No por hora, caso, faz o que é mais fácil primeiro, que é encontrar a equação das duas retas. tá. No caso, a reta vermelha é x igual a y, no caso, né? Como é que você sabe? Porque passou no zero e. Bem, Olha, eu pra ser coloquei sincero. 2 aqui de Sim, aham. besteira, né? Sim, Eu tava sim, aham, pensando no que tu sim, falou. sim. Na Eu tava pensando verdade, porque, não. tipo, na Beleza. realidade não, né? Não sei, porque, não sei. Pra ser sincero, eu não tô sabendo falar. Não tô sabendo explicar. Bem, então encontra a da azul primeiro, né? Que tal? Tá, beleza. Ok. A da azul, se x igual a zero, y igual a 4, se x igual a 4, y igual a zero. Nossa, tipo, eu tô com dificuldade em formar a equação, acho que, pra ser sincero. Bem, veja. Você acabou de Tipo, fazer uma conta bem parecida lá, aquela das camisas lá, né? aham, Você precisa de 2 pontos. E você tem os 2 pontos dessa reta
azul. Você pode tirar, por exemplo, esse ponto aqui. Qual que é esse ponto? Do x igual a 0, y igual... Desculpa, x igual a 4, y igual a 0? Isso, esse é um ponto da Sim. reta azul. Esse aqui é outro ponto. Que é Qual que é o, esse ali? que é o x igual a 0, y igual a 4. Perfeito, você tem 2 pontos. Sim. Agora, você pode usar a mesma estratégia que você usou naquela das camisas. Porque você tem o y e você tem o x. Para encontrar a equação da reta, você precisa do A e do B. Sim, sim, tá. Eu tô com dificuldade um pouco, eu acho, de formar a equação assim, só com os pontos, para ser sincero. Uhum, Bem, vamos fazer o primeiro ponto ali. Se o y é 0, x é 4. uhum, E no outro, se... Meu, eu escrevi na ordem errada aqui, é 0 e 4. Aqui o x é 0, o y é 4, beleza. Então, 4 aqui. Bem, o que vai acontecer, né? Tu vai ter 0 vezes A. A gente sabe que 0 vezes A é 0, né? Então, sim, daqui a gente já tira que B é igual a 4. certo. É até mais fácil ainda. Bem, como eu falei agora há pouco para você, né? Onde a reta cruza o eixo Y é o coeficiente linear dela. Então, tem que ser 4 o coeficiente linear dela. Certo. Então, agora a gente vem para cá e vai ter aqui 0 igual a 4A mais B. Logo, como B é 4A. 4, então a gente vai ter que A igual a menos 1. E a equação da reta azul, né, da azul, né, é igual a menos x mais 4. Certo. Muito Acho que eu bem. peguei. Foi só verificar os pontos aqui. Agora, com essa equação em mente, como é que você vai encontrar a equação da reta vermelha? Eu ia igualar, né? Tipo, não, eu acho que eu ia botar que, tipo, na reta vermelha, né? Quando o ponto 1 é o 00 e o outro ponto 2, eu ia botar que é igual ao ponto 2 da reta azul. Perfeito, é isso mesmo. Porque as retas estão se encontrando. Então, você vai ter que descobrir qual é o valor de y para x igual a 2 ali na reta azul. Isso. Eu ia botar isso. Aham. Aí, eu faço agora, então? Isso. Tá, tranquilo. Só um segundinho, por favor. Tá. Aí eu tiro que B é igual a 0. Outro faço. Você já sabe que B é 0. Né? Uhum. Você precisa disso para conseguir encontrar o A. O A é igual a 2. O A é 2? Não, desculpa. Perdão. 2A é igual. Ah, o A é igual a 1, desculpa. Isso aí, o A é igual a 1. Isso, é isso. Perdão, eu confundi aqui. Certo, então é isso, né? Caso você quisesse verificar qualquer coordenada aqui do ponto de encontro, seria só igualar as duas equações, né? Agora que você tem as duas equações, você poderia dizer, por exemplo, que x é igual a menos x mais 4, e com isso você verificaria que o valor do x do encontro dessas duas retas é 2, que é o que está realmente aparecendo aqui. Não é mesmo? Certo. Uhum. É isso aí. Agora, vamos para o próximo conteúdo aqui. Quando a gente está falando de equações de primeiro grau, de um modo geral, a gente pensa em igualdade. Né? Só que nem sempre a gente vai ter igualdade. Para começar a compreender isso, vamos verificar uma coisa aqui sobre o coeficiente angular. Né? O valor dele indica muito sobre como será a reta. Né? Quanto maior o coeficiente angular, mais inclinada ela é. Se o coeficiente angular for negativo, por exemplo aqui, a reta é decrescente.
Quando ele é positivo, ela é crescente. Uhum. Ok? Então, veja, o coeficiente linear das duas é a mesma, mas o fato do sinal de uma ser diferente do outro fez ser uma reta parecida, porém virada para baixo. Uhum. Então, isso é uma característica e não pode perder isso aí. Quando vai fazer a conta, muita gente esquece. Né? Muito bem. Então, por exemplo, uma conta como essa pode aparecer na prova. Eu acho bem legal. Qual deve ser o valor do K para que essa reta seja crescente? Então, uma vez que o que define se a reta é crescente ou não é o coeficiente angular, então, e o que é o coeficiente angular? Tudo que multiplica o x. Então, no caso, 3k menos 1 sobre 2 tem que ser maior que zero, né? Então, é essa Sim. conta que ele está resolvendo aqui. Então, a gente acha que k tem que ser maior que 1/3. Isso. Beleza. Bem, agora sim, em equações de primeiro grau. Agora o negócio começa a ficar um pouco mais interessante. Porque normalmente na escola, principalmente no Brasil, a gente vê só equações, né? A gente vê só igualdades. Mas, beleza, desenha reta, esse tipo de coisa, tá tranquilo. Só que às vezes a gente tem desigualdades, né? E o problema é que às vezes a gente sai da escola sem nem saber direito o que é isso. Uhum. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa sobre desigualdade. Depois eu vou te mandar tudo que eu fizer aqui, tá? Então tu não precisa copiar nada que eu fizer, só presta atenção mesmo. Depois eu vou te mandar o vídeo da aula também. Então, por exemplo, né, se uma conta como essa aparece na sua frente, x mais 3 igual a 5, você sabe de várias formas que a resposta aqui do x tem que ser 2. Uhum. Né? Porque 2 mais 3 igual a 5, ou você pode simplesmente isolar o x, passando o 3 para o outro lado, né? Subtraindo 3 dos dois lados. Sim. Isso vai ficar igual a 2. Mas o que pode acontecer, por exemplo, é algo como isso aqui. No caso anterior, existia um único valor que fazia aquela sentença ser verdadeira. Né? X mais 3 igual a 5 apenas se o valor numérico do x for 2. Uhum. Agora, nesse caso aqui, não. Nesse caso, existem infinitas respostas certas. O importante é que o lado esquerdo seja maior que o direito. Por exemplo, se o x for 10, né, a resposta está certa. Se o x for 50, também. Né? Então, desigualdade, você tem um intervalo de valores que respeitam a equação. Não um único valor, como numa igualdade geralmente é. Claro, uma igualdade de um polinômio de segundo grau, daí são 2, de terceiro grau são 3, por aí vai. Aqui, nós temos um intervalo de valores, então. No caso, quando nós temos uma reta, né, y igual a, sei lá, x mais 1, a gente vai ter, então, uma retinha mais ou menos assim. Assim. Uhum. Onde ela cruzou ali no 1, beleza. Agora, se por acaso aparecer uma desigualdade, em vez de uma igualdade, a reta ela continua sendo o que limita aqui o nosso procedimento. Mas nesse caso, por exemplo, está escrito y igual a x mais 1, qualquer valor menor que a reta vale. É isso que significa o sinal de menor aqui. Uhum. Qualquer valor menor que essa reta vale. Então, toda essa região aqui vale como resposta dessa desigualdade. Acima nada, né? Porque acima tu vai ter valores de x mais 1 maior que o y, né? Então, tem que ser abaixo. Beleza? Então, é isso que significa uma desigualdade quando a gente está falando de equação de primeiro grau. Vou salvar aqui. E vou colocar lá no negócio de novo. Beleza. Então, aqui ele vai resolver uma desigualdade, né? Claro, aqui está resolvendo de segundo grau, eu não quero ver isso. Mas essa aqui é mais interessante, ó. Que aqui a gente tem x apenas elevado a primeiro grau, nada demais. Nós queremos encontrar o valor do x. Bem, a gente faz a conta no primeiro momento como se não tivesse diferença nenhuma. Igualdade e desigualdade, a conta é a mesma. A gente quer isolar o x. Até que a gente chega nesse ponto aqui. Brincamos com tudo que está do lado esquerdo, chegamos nisso. Certo. Então aqui o primeiro passo, né, se a gente quer descobrir qual o intervalo de x que faz essa sentença aqui ser verdadeira, que
que faz o lado esquerdo ser menor ou igual a zero, Uhum. a ideia é deixar o x sozinho, o x isolado, para eu poder fazer a comparação. Então, eu tenho que subtrair menos 1 dos dois lados. Note que isso não muda nada, né? Digamos que eu tenha R$100 e você R$200. Uhum. Se eu subtrair 1 e você subtrai 1, você continua, obviamente, mais dinheiro que eu. É um fato. Então, se nós estamos subtraindo um dos dois lados, subtrair o mesmo número dos dois lados, não muda a desigualdade. Continua menor aqui, menor ou igual, né? Menos 2x menor ou igual a menos 1. Só que agora tem um detalhe. Veja que para que a gente consiga encontrar a resposta, é necessário que o x fique sozinho, ou seja, sem o 2 e sem o sinal também. Sim. A primeira coisa que a apostila vai fazer, o livro vai fazer, é trocar o sinal. Para isso ele multiplicou menos 1 dos dois lados. Porque a gente sabe que menos 1 vezes menos 2 é 2. Sim. O problema é, quando tu multiplica um número negativo ou divide o número negativo dos dois lados, tu é obrigado a mudar o sentido da desigualdade, tá? Tá. E eu vou te mostrar o porquê disso. Porque isso vai fazer bastante sentido quando tu for resolver tuas contas. Vamos pensar o óbvio primeiro aqui, antes de mostrar o porquê daquilo. Que não é tão evidente assim, né? 2 menor que 3, beleza. Se eu fizer 2 menor que 1, e 3 menor que 1 continua verdade. Vai ficar 1 menor que 2, continua verdade. Sim. Se eu somar também, né? Somar 1, 3 maior que 4. Uhum. Se eu multiplicar um número, tipo multiplicar 2 dos dois lados, também continua. 4 é menor que 6. Uhum. Tudo certo até aqui. Agora, perceba. Se eu multiplicar um número negativo, vai ficar menos 4 menor que menos 6. O problema é que menos 6 é menor que menos 4. Menos 6 é um Correto. número menor. Se eu fosse fazer uma reta aqui, né? Que é o Isso é 0, vertical. menos 1, que é menos 2, que é menos 3. Então, menos 3 é menor que menos 1, ele está mais para trás. Então, por isso, quando a gente multiplica um número negativo, tem que inverter, tá? Só por Uhum. isso. Beleza. Então, é isso que aconteceu lá naquela conta. Deixa eu voltar lá. Agora eu passei o 2 dividindo. Veja, quando eu multiplico ou divido um número positivo, não muda o sentido da desigualdade. Então, a gente encontra que apenas para valores maiores ou iguais ao meio que isso vai ocorrer. Que o lado esquerdo vai ser menor que zero. Uhum. Ok. Beleza. É sempre interessante desenhar uma reta real indicando. Tu já vai ver por quê. A reta real é assim. Tu verifica, né, o número que o x apresentou como resposta, coloca ali na reta real. Então a parte vermelha é a parte que aquela equação aceita para que a sentença seja verdadeira. Certo. Só uma pequena dúvida. Se não tivesse o sinal de em cima ali de igual, seria uma bolinha aberta, né? Sim, Certo. exatamente isso. Beleza. Agora vamos lá. Vamos continuar. Bem, esse aqui não importa. Aqui nós temos umas desigualdades meio feiosas. Eu vou fazer essa feiosa aqui. Depois eu vou te pedir para fazer uma. Quero ver como é que tu tá de conta de fração. Tranquilo. Ok, bem, quando eu olho uma fração, eu não gosto muito, né? Então, eu tento sumir com a fração de alguma forma. Bem, eu vejo que todos os denominadores ali, tirando O 3. o 3 aqui, Uhum. são números pares, né? Então, talvez se eu multiplicasse por 8 todo mundo, resolveria, mas não resolveria esse. Beleza. Então, a ideia é sumir com esse 3 de alguma forma. Quando eu verifico que 18 é igual a 9 vezes 2, então eu percebo que 18 vezes 3 eu vou conseguir simplificar o 9 com 3. Uhum. Vai ficar 3 vezes 2, ou seja,
Isso aqui é igual a 6, né? 18 dividido por Sim. 3 é 6, certo? Aham. Sim. Beleza. Então, em vez de resolver com 18 sobre 3, eu vou colocar 6 sobre 1. Uhum. Por que eu vou colocar 6 sobre 1? Porque não 6 de uma vez? É o mesmo valor. Porque eu vou... Eu quero deixar tudo fraçãozinho bonitinho, só por isso. Agora, eu vou ver o seguinte, né? Qual que é o mínimo múltiplo comum desses caras? 2, 4 e 8. Bem, é É 8. 8. Portanto, eu vou multiplicar 8 dos dois lados da equação. Estou multiplicando um número positivo, não muda nada. O sentido da desigualdade ficou o mesmo. Tá bom? Tá bom. Posso fazer uma perguntinha? Você não poderia, Claro. tipo, multiplicar, tipo, o 2 por 4, o 4 por 2 e o outro por 8 e 6 por 8, entendeu? Poderia. Tá, tranquilo. Agora aqui na primeira, né? O 8 vai dividir por 2, vai ficar 4. 4 vezes 5, 20. Uhum. 23x mais 1. Agora o 8 vai multiplicar... Bem, vai cortar com 4 embaixo, vai dar 2. 2 vezes 3, 6. E o 8 vai multiplicar... Bem, vai cortar aqui, né? Vai ficar basicamente 5 menos 3x. E 6 vezes 8, 48. Uhum. Ok. Agora... Bem, agora tem que resolver isso aí, né? Não tem nada que a gente possa fazer para deixar esteticamente melhor. Então vai ficar 60x mais 20 menos 6x. Estava dando aula para uma menina do terceiro ano de Portugal, mas claro, ela veio do Brasil. Né? Uhum. Ela não sabia fazer isso aqui hoje. Então eu entendo a debilidade, sabe? Acontece. Não saber resolver essas coisas é natural. Opa, esqueci de um x aqui, foi só falar. Esqueci o negócio. Beleza. Então a gente vai deixar x de um lado, números normais do outro. 60 menos x mais 15 é 75 menos 6. 75 menos 6 é 69x. 48 mais 5, 53. Menos 20, 33. Agora, eu vou dividir. Eu te pergunto. Eu vou ter que trocar o sentido da desigualdade aqui? Se você tiver que dividir por um É. número inteiro, por um número inteiro, acho que você não troca. Se fosse um Não, número. tem nada a ver com ele ser inteiro. Tem a ver Ah, com ele ser negativo ou positivo. isso. Como se não tá, como tá positivo, acho que não. Não troca. Positivo não troca. Só o Sim, negativo isso. troca. Correto. Então, opa, coloquei 99, mas é 69. Eu acho que esses dois, bem, eles claramente são divisíveis por 3, né? Então, x igual a 11. Igual não, está tão acostumado. É. 11 por 13. 30, 23, isso. 23, isso. Primo. Beleza. Vou guardar isso. Agora, bem, acredito que não precisa de uma colinha para resolver o problema. Eu vou colocar essa aqui. Eu vou te pedir uma coisa. Pode Eu quero que falar. você me envie a conta. Bota uma foto dela e me manda no WhatsApp. Pode ser quando tu terminar? Pode ser. Eu posso te mandar foto sim, com certeza, tá? Beleza, quero ver Tá. como é que tu desenvolve. Tenta fazer como se tu 3 estivesse fazendo valendo notas. Tá, tranquilo. 3 mais 1. Cara, eu vou ter que pegar uma garrafa de água e minha garganta tá doendo. Já tô na 7ª aula seguida. Tá bom. Tranquilo, vai lá tranquilo.
E aí, conseguiu fazer a conta? Acho que conseguiu, eu te mandei até. É? Não recebi nada aqui. Não recebeu, meu Deus. Você mandou pra outra pessoa. Deu. Acho que eu te. Tá só com um xizinho. Será que você não tá sem sinal no Essa WhatsApp? desgraça dessa internet daqui de casa tá complicada. Acho que agora enviou, né? Internet brasileira, cara. Eu sei como é que é. Bem, vamos ver o que você fez. Você multiplicou por 4 dos dois lados. Daí ficou isso.
De fato, aqui você não vai trocar o sinal, né? Isso aí. Beleza. Vamos lá. Continuar na matéria. Agora vem a parte boa da matéria. Que é o seguinte, às vezes, você vai ter um sistema de equações. Né? Um sistema de equações, quando é uma igualdade, naturalmente ele está pedindo que você encontre apenas um ponto de interseção. Tipo aquela hora lá que tinha duas retas, eu falei para ti, caso a gente quisesse encontrar o ponto de interseção, a única coisa que precisava era igualar as duas equações. Né? Mas aqui, a gente tem um sistema de inequações. Então, pela mesma lógica, não vai ser só um ponto. Não vai ser só um ponto. Vai ser, na realidade, uma região toda. Toda uma região vai respeitar essas duas equações ao mesmo tempo. A ideia é, qual é essa região? Entendi. Então, para fazer isso, a gente vai ter que ter um pouco de cuidado. Né? Vamos pegar, por exemplo, a primeira equação aqui, 2x menos 1 maior ou igual a 5. Eu posso só fazer uma pergunta? Diga. Graficamente, seria... Eu posso te mandar uma foto? Só para ver se eu entendi direito a questão. Só um segundinho que eu vou pegar no celular, que eu não sei. Aqui, achei. Só um segundinho, tá? Aham. Graficamente seria isso que eu te mandei no WhatsApp, do tipo... Isso. A interseção. Exatamente. Mas aí eu tenho uma dúvida. A volta, sabe, tipo a parte que eu não marquei atrás, porque eu não rabisquei atrás, não conta, né? Ou conta? A volta? Vou fazer diferente para você entender. Deixa eu ver. Isso é uma coisa que eu não tô lembrando direito de gráfico. Tipo, essa parte, tipo, de trás que eu fiz uns giros agora, que eu te mandei, não conta, né? Porque não tá dentro das duas funções, né? Não. Isso, é só. Tranquilo. Isso. Bem, a questão é o seguinte, vai ter um jeito muito mais interessante de verificar isso, tá? Que é o que eu vou te mostrar agora. Deixa eu te mostrar aqui, se liga. Quando a gente tem as duas equações, então, a gente está buscando o x que respeita as duas ao mesmo tempo. Note que para a primeira aqui, se a gente simplesmente resolver a conta como eu venho te explicando, vai dar x maior que 3. Então, a gente desenha a reta real dessa forma. Eu te falei sobre a importância desse desenho. Né? Agora, na outra aqui, se a gente resolver também pela lógica que eu venho te explicando, vai dar x maior que menos 3. Então, nós temos uma reta x maior que 3 e outra x maior que menos 3. A ideia aqui é buscar os valores de x que respeitam as duas ao mesmo tempo. Para a primeira, qualquer valor maior que 3 respeita. Para a segunda, qualquer valor maior que menos 3. Então, o que é que está nas duas ao mesmo tempo? Bem, se a gente desenhar, vai ficar bem claro. Essa é a reta 1. A reta 2 começa antes, porque a parte vermelha, né? Começa antes, porque começa no menos 3, né? Que é antes do 3. E se nós estamos buscando a interseção, a gente quer só aqueles valores que servem para as duas ao mesmo tempo. Então, é a região para frente do 3, porque vale tanto para a primeira quanto para a segunda. Isso. Então, por isso que a solução desse sistema de inequações é x maior que 3. Claro, nem sempre é tão... Bem, não foi nada trivial aqui, para falar a verdade, né? Mas a matemática foi simples. Agora a coisa já começa a apertar um pouco. A gente tem um sistema escrito dessa forma aqui. Então, primeiro, como é que a gente vai verificar o que deve ser feito? Bem, é uma desigualdade, é uma inequação simultânea, mas a gente pode resolver ela separadamente. A gente resolve primeiro essa parte aqui, ou seja, essa parte aqui, e depois a parte aqui. Separadamente vai virar igual ao anterior. E agora, beleza, resolve a de cima primeiro,
x maior que 1. Resolve de baixo, x menor ou igual a 3. Então eu tenho uma região para trás e uma região para frente. Uhum. E novamente eu estou buscando apenas aquela região simultânea, onde vale para os dois ao mesmo tempo. E eu reparo que é um aberto até o 3. Uhum. Poderia não ser nenhum número, né? Sim. Digamos que essa região de cima fosse maior que 4, e essa daqui menor que Certo. 3. Não teria Aí não tem nenhuma nada. interseção. Sim. Por isso que o desenho ele tem que ser bem certinho, senão pode acabar errando. É uma coisa que muito aluno erra, é fazer, por exemplo, aqui nessa outra, né? Fazer essa reta de cima maior que a de baixo. Aí deu caquinha, porque a de baixo é maior uma vez que ela começa antes, né? Certo. Isso. É isso aí. Bem, com isso em mente, vamos fazer uma aqui. Eu vou fazer... Bem, tem tantas bonitinhas para fazer aqui. Eu vou fazer essas simultâneas aqui. Vou fazer a D aqui. Até agora, tudo tranquilo para ti o conteúdo? Tá tranquilo. Só a única parte que me pegou um pouquinho mais foi aquela do gráfico lá, porque eu não tava sabendo jogar na função, mas depois que você lembrou, deu uma facilitada na mente. Certo. Tipo, essa matemática, entre aspas, um pouco mais básica, às vezes é revisar alguma coisa que eu não tô lembrando direito, sabe? Certo. Bem, normalmente esse Uhum. assunto que eu estou passando aqui, eu fico... Os alunos precisam, né? Daí eu fico, sei lá, umas 5 aulas. A gente conseguiu ver tudo em uma aula. Isso é muito bom, né? Uhum. Então, a primeira ficou menos 2, menor que 3x mais 7. Então eu posso, por exemplo, passar o 7 para o outro lado, vai ficar menos 9, menor que 3x. E Isso x vai dar igual a 3. menos 3, Uhum. menor que x. Ou, a mesma coisa, x maior que menos 3. Isso. Né? Uhum. A gente, veja, né? A matemática ela é bem bonita. Por Você exemplo, inverteu junto com o sinal. Uhum. 3 igual a 3, né? Se tu colocar isso no espelho, vai aparecer a mesma coisa. 3 igual a Uhum. 3. Agora, se tu colocar, sei lá, 3 maior que 2, o que vai aparecer quando tu colocar isso no espelho? Vai aparecer 2 menor que 3. Pode fazer o Uhum. teste. Esse símbolo foi criado justamente para isso. Para essa Uhum. questão de espelhar. Nesse caso, espelhar muda. Aqui também, né? Espelhar isso aqui não muda nada. Que é o que a gente espera de Uhum. uma igualdade. Beleza. Legal. Massa, né? Uhum. Agora, o outro. Segundo aqui, vamos lá. Segundo. Minha letra tá meio feia. Mas é que eu gosto tanto do Não, Paint, porque ele é tão fácil de escrever. não, tá Os tranquilo, eu tô entendendo perfeito. Então tá. Bem, aqui eu posso fazer o mesmo esquema. Posso passar para o outro Uhum. lado, eu vou ter 7 menor que x. Ou, né, x maior que 7. Então, com isso, a gente tem duas retas, né? Duas retas Uhum. reais. Temos esta. X maior que menos 3 e x maior que 7. Aí vai ficar só o x maior que 7, né? Vamos ver. Interseção. Ah, com Tu bolinha já aberta. reparou? Já reparou isso, tá certo. Com bolinha aberta. Uhum. Isso, vamos fazer duas retas aqui do mesmo tamanho. Mais uma vai começar em menos 3 e outra em 7. Então, aqui começa em menos 3 vai começar antes. Eu vou colocar por aqui. Menos 3. E a 7 começa um pouco depois, porque, né? 7 vem Uhum. depois do menos 3. A questão é que é tudo bolinha aberta, então tem que deixar isso indicado. Certo, certo. Esse eu lembro também. Certo. Eita. Soviético o Acontece. negócio. Beleza. Agora a gente coloca uma embaixo da outra. E de fato, né, como a gente está buscando os intervalos de x que correspondem às duas ao mesmo tempo, a gente vai fazer uma terceira reta real, que é a reta da solução, a reta da interseção. Uhum. Então a gente nota que a interseção a gente pode fazer assim, ó. Onde tiver tudo, tá valendo. Então, é aqui. Essa é a solução. Então, a Uhum. solução é x maior que 7. Beleza?
Beleza, tranquilo. Beleza. Vamos ver se tu consegue fazer também. Deixa eu pôr uma aqui pra ti. Vou pôr uma um tanto mais simples, talvez, não sei. Vamos lá. Isso quer a interseção dessas duas, né? Correto? Exato. Tranquilo, vou fazer aqui. A de cima, eu recomendaria multiplicar bem, por 15, né? 15, Fica meio isso. feio, mas... Uhum. Então, meu caro, pode ser que demore um pouco, né? De fato, isso aqui, talvez, Tranquilo. talvez eu peguei uma meio feia, e infelizmente eu tenho outro aluno agora, mas faz o seguinte, Tá. quando tu terminar essa conta, tu me manda ela lá no WhatsApp e eu vejo se tá tudo certo, que tal? Tranquilo. Beleza. Então, deixa Diga. eu só fazer um breve coisinho. Eu acho que no começo a gente pode começar com 2 aulas por semana. O que que você acha sobre isso? Pra gente ir Pode ser sim. relembrando passo a passo. E a gente vai passando pelas matérias, assim. Algumas eu acho que eu vou lembrar mais fácil, como essas. E depois a gente acelera com outras Tua coisas. missão para a próxima aula, então, é me trazer o máximo de provas antigas do Matemática A aí, e eu vou Pode te ser. mandar os materiais, os livros bons que eu tenho aqui para tu ter, o que tu precisar para estudar, tá bom? Tranquilo, beleza. Show de bola. Combinado. Então tá, valeu, meu querido. Eu te mandei um link lá para tu me avaliar no, no Superprof, tá? Prof. Não, Quando show. puder. Pode deixar que eu vou avaliar ela depois. Obrigadão, hein? Valeu. Abraço aí, até a próxima. Abraço, até a próxima.